Para analisar e explorar os principais destaques do Federal Reserve, do livro bege, eu converso agora com o economista-chefe da G5, Luiz Otávio Leal, que muito gentilmente está aqui para fazer essa análise a quente. Leal, obrigado por estar aqui com a gente no CNN Money. Muda alguma coisa para os próximos passos do Federal Reserve? Boa tarde. Bom, boa tarde, Nakagawa, um prazer estar aqui. Eu acho que não. Olhando simplesmente para esse livro bege, eu acho que mantém aquela ideia de que a política monetária nos Estados Unidos ela está num bom nível, tá? Ou seja, o nível de juros é adequado para uma economia que está crescendo ligeiramente, sem estar muito aquecida, sem estar muito fraca, e ao mesmo tempo uma economia em que os preços estão subindo moderadamente. Tá? Então você não tem nem nenhum motivo para pensar em aumento de juros, dado que a inflação está relativamente sob controle, nem reduzir rapidamente os juros, porque a economia também não está dando sinais de enfraquecimento. Tá? Eu acho que em resumo, eu acho que esse é o que a gente pode falar desse livro bege. Leal, é interessante porque no trecho aqui em que o Fed destrincha ou analisa o cenário de inflação, eles mencionam que empresas têm relatado dificuldade de repassar preços porque o consumidor estaria muito sensível à mudança de preço no varejo. É efeito da política monetária? É o consumidor americano que já está cansado de aumentos desde a pandemia, em que a inflação passou a ser um assunto da agenda norte-americana? Qual que é a tua percepção sobre como o americano tem recebido este problema da inflação? Então, Nakagawa, eu acho que é uma combinação de fatores, tá? Mais acima, logo no início, quando ele faz um overall economic activity, ele fala que em muitos distritos mostraram que as vendas caíram ligeiramente por conta de uma retração do consumidor, muito ligada à questão tanto de aumentos de inflação anteriores, quanto pela incerteza. Tá? Então, eu acho que a questão das empresas terem tido dificuldade de botar para frente, de aumentar os seus produtos, mesmo com aumento de custos, que a próprio livro bege fala isso. Tá? O aumento de custos aconteceu, seja por causa das tarifas, seja por causa das matérias-primas, e as empresas tiveram dificuldade de repassar esses aumentos. Isso aconteceu ao longo de 2025, inclusive um trabalho do Fed de Nova York, ele coloca isso de que você teve um repasse, tá? Mas que boa parte das empresas não conseguiu repassar totalmente, teve que reduzir as margens. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais boa parte dos empresários dizem que não vão repassar a queda das tarifas que teoricamente aconteceriam com aquela decisão na Suprema Corte, porque eles vão retomar margem perdida durante a pandemia, durante o ano passado, que eles não conseguiram repassar, tá? Eu acho que é uma combinação, é uma questão de incerteza ligada ao aumento de tarifa, aumento do custo de vida e a inflação passada, tá? Então, digamos que o consumidor ficou mais refratário a aumentos de preços, tá? Ou seja, ele ficou mais seletivo, tá? Você aumentar o preço, corre o risco de você perder o cliente. E, Leal, é interessante porque o livro bege, talvez de maneira adequada, e eu queria te ouvir sobre isso, não faz nenhuma menção à guerra no Irã, nenhuma menção ao que acontece neste momento na oferta, no abastecimento de energia, de combustíveis, petróleo e derivados, nada. Não faz nenhuma menção. Ao mesmo tempo, diferentemente do Brasil, o mercado americano ele é muito mais tem uma aderência muito maior no preço do varejo ao que acontece no mercado internacional de energia, de combustíveis. A guerra vai aparecer muito rapidamente na inflação e vai aparecer muito rapidamente nas avaliações do Federal Reserve. Qual que é a tua percepção sobre isso?
Bom, primeiro vamos voltar e por que que ele não apareceu? Eu acho que a montagem do livro bege, ele é feito, os distritos, os FEDs regionais, eles fazem meio que um questionário, fazem conversas com vários informantes, entre aspas, né, de informações, de dados e sentimentos, e a gente tem que pensar que esse livro bege, ele vem sendo montado desde a última reunião do Fed, tá? Então, o que aconteceu, essa guerra lá no Irã, é uma coisa dos últimos 5 dias, 4 dias, tá? Então, não deu tempo para que os distritos fizessem a compilação de novas pesquisas, fizessem a interpretação desses dados e juntassem isso tudo no livro bege, tá? Então, eu acho que não ter aparecido no livro bege, eu acho que é mais uma questão da própria metodologia do livro, tá? Que torna difícil você fazer revisões de dados que aconteceram no curtíssimo prazo, tá? Do que a importância do tema para o Banco Central, tá? Inclusive, eu acho que um bom motivo para essa renovação de máximas das bolsas americanas depois do livro bege foi exatamente que o livro bege não trouxe nenhuma análise, nenhum juízo de valor sobre o que está acontecendo lá no Iraque, e se isso poderia, no Iraque não, no Irã, e que se isso poderia influenciar a política monetária, tá? Só que, como você lembrou, a questão dos combustíveis nos Estados Unidos é muito importante, porque, primeiro, como você chamou a atenção, ao contrário daqui do Brasil, em que a Petrobras ela tem um discricionarismo para aumentar ou reduzir o preço dos combustíveis, lá nos Estados Unidos é praticamente na veia. É que nem, é, fazendo uma comparação, é o que no início do governo Bolsonaro tentou se fazer aqui no Brasil, e exatamente por causa da reação negativa do mercado, dos consumidores, acabou sendo revertido. Tá? Então, lá nos Estados Unidos é quase na veia o aumento do preço da gasolina internacional repassada para o consumidor. Obviamente que isso vai ter um peso importante sobre os números de inflação. Tá? A gasolina no CPI americano pesa quase 3%, 2,80 e poucos por cento. Tá? Então, se a gente tiver um aumento de 10, a gente falar de um aumento de 10%, por exemplo, a gente vai estar falando de quase 0,30 na inflação americana, tá? Que está rodando agora próximo de 2,5%. Tá? Então, a gente está falando de sair de uma inflação próxima de 2,5% pelo CPI e para uma inflação mais próxima de 3%. Tá? Então, efetivamente, isso vai ter um impacto nas decisões do Fed, e esse impacto vai depender muito da visão que o Fed tem com relação à perenidade desse impacto. Tá? Ou seja, essa guerra vai ser uma guerra de curto prazo, vai durar as 5 semanas que o Trump estimou, ou vai ser uma guerra de meses?